Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma bênção. Nós vamos falar hoje, de Jesus em Lucas capítulo 1. E separei alguns trechos da palavra de Deus aqui para nós falarmos. Mas é interessante que a gente falar de Natal, e muitas vezes alguns não têm a noção do que é o Natal, do que o Natal representa. O Natal representa para mim, eu até falei essa semana, sobre a importância do Natal. A importância do Natal para mim é que Deus amou a minha vida. A importância do Natal está no amor de Deus e de ser uma celebração em família, na qual Jesus nasce e ali nasce a redenção do homem. Tem um trecho em Jeremias 31:3 que fala assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Deus nos amou com amor eterno. A história do Natal, ela começa antes do tempo. Ainda não existia céu e terra. Os anjos ainda não tinham sido criados. Você só existia na mente de Deus. E Deus, traz esse universo à existência. E Ele já amava a sua vida. A história do Natal é uma história de amor. A história do Natal é uma história de graça. O Natal é o resultado do amor de Deus por você. É o resultado do amor de Deus pela sua vida. Jesus não veio ao mundo para que o Pai o amasse. Ele veio ao mundo porque o Pai o amava desde a eternidade. E o Pai o entregou para alcançar o nosso coração. Seu nascimento, sua vida, sua morte, não tinham nenhum outro propósito senão inclinar o coração de Deus para a sua vida. Jesus veio, e Jesus é o significado do amor. Ao Jesus andar por essas terras, Deus andou. Ao Jesus caminhar por este mundo, Deus caminhou. Deus amou a nossa vida. A vinda de Jesus ao mundo tem tudo a ver com a sua vida. Mesmo vai falar, foi lá no Oriente Médio. Há 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos, Jesus veio a este mundo para alcançar o meu e o seu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é incondicional pelas nossas vidas. Incondicional. Ele amou você, apesar do seu temperamento, apesar da sua fraqueza, apesar do seu pecado, apesar das suas mazelas, amou com um amor de abnegação e sacrifício. Deus deu tudo a você, deu o seu melhor, deu a si mesmo, deu o seu Filho unigênito, o seu Filho unigênito. Lá em Lucas capítulo 1, verso 31, ao anúncio: eis que conceberá e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Maria morava em Nazaré da Galileia, um lugar pobre e mal falado. Um dos discípulos falou: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Um lugar humilde, um lugar mal falado. Ela era a noiva de José, um carpinteiro da cidade, E logo depois que Jesus nasce, na idade, local de nascimento de Jesus, eles vão para Belém. E logo depois disso, eles têm que ir para o Egito. Deus acaba os levando. Sabe para onde que ele leva Jesus? Para um dos locais de maior conhecimento do mundo.
chamado de Alexandria. Um dos locais onde a cultura grega era disseminada. Um dos locais onde tinham as maiores bibliotecas do mundo. Um dos locais de grande conhecimento, além da cultura egípcia. Como um dia Deus fez com o seu povo e colocou lá Moisés, o seu libertador, em um local de grande conhecimento. Não sei se você já parou para pensar que Jesus também foi. Jesus viveu a infância dele, vamos dizer assim, em um dos locais de grande conhecimento do mundo. Fosse hoje para uma capital de uma grande potência do mundo. Quê? Escondeu pela segunda vez. Escondeu Moisés, escondeu Jesus. O nosso libertador, sabe? O anjo Gabriel foi enviado à sua casa para anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Gabriel o saudou com felicidade, falando bem-aventurada, mesmo sem conhecer homem algum, que ela ficaria grávida do Espírito Santo, sem ter relação nenhuma. Por isso que eu li no começo, no início, falando de Jesus e da semente, Ele é o verbo que se fez carne, o Filho do Altíssimo, que se fez filho do homem. Todos os homens, sem exceção, são semente do homem. Somente Jesus é semente da mulher. Isso porque a sua concepção foi sobrenatural. O seu nascimento foi virginal. Jesus foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo e não por meio de nenhuma relação sexual natural entre uma mulher e um homem. Ele não é membro da raça como os demais homens, por isso não herdou o pecado original. Jesus, como homem, não teve pai, como Deus não teve mãe. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Filho do Deus Altíssimo. O Natal é a história da vitória de Cristo sobre o diabo e suas hostes. O Natal faz ressoar a mensagem de que a serpente pode até ferir o calcanhar de Cristo, mas Cristo esmagará a sua cabeça. Sabe? A serpente pode até causar sofrimento aos filhos de Deus na história, mas o Filho de Deus prevalecerá sobre ela por toda eternidade. O Natal é o cumprimento das promessas de Deus. Ao entrarmos numa semana como a próxima, semana de Natal, nós devemos ser lembrados que o Natal é o cumprimento das promessas de Deus. Deus cumpriu sua promessa. Deus anunciou o nascimento do seu filho a uma virgem. Ela carregou o Filho de Deus no seu ventre. Ela carregou em seus braços aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Ela teve a oportunidade de cuidar daquele que é o Salvador do mundo. Maria se alegrou em Deus, o seu Salvador, por esse privilégio. Em Lucas, um pouquinho mais para frente, em Lucas 1,46, diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Maria guardou a palavra de Deus em seu coração e transformou essa palavra em cântico. Que você possa guardar as bênçãos do Senhor no seu coração, as promessas do Senhor no seu coração, as promessas do Senhor na sua vida e transformá-las em cânticos de louvor. Reconheceu que Deus está no controle da história, engrandeceu pelos seus gloriosos feitos, engrandeceu a Deus pelos seus atributos e pelas suas obras. O Magnificat, o cântico de Maria, ele fala de três coisas da revolução de Deus. Em Lucas 1,51, fala que da revolução moral, ele dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Há uma revolução social e política. Ele derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Lucas 1,52. Há uma revolução econômica. Lucas 1,53. Ele encheu de bens os famintos e despiu vazios os ricos.
Maria destaca o poder de Deus para invadir a história, para virar a mesa, para inverter os valores. Deus entra na história, não pelos palácios dos governantes. Deus entra na história por uma manjedoura. Deus entra na história por uma mulher simples de um lugar menosprezado. Deus entra na história através de uma mulher e de um homem temente a Deus. Homem justo, homem íntegro que era José. E uma mulher como Maria, bendita. Uma mulher que temia ao Senhor. Deus entrou na história. Deus foi chamado para participar. Deus se separou desde o início do mundo para celebrar o Natal com você. Deus está presente na família. O Natal, além de ser uma celebração de amor, é uma celebração de família, aonde Deus se faz presente nos nossos corações. Que você possa celebrar o Natal, que você possa celebrar a vida, que você possa celebrar essa história de amor, e que Deus te abençoe imensamente, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bendito, Deus poderoso, Pai, estamos aqui para agradecer o Teu nome, engrandecer o Teu nome, bendizer o Teu nome. Tua palavra diz lá em Mateus 1:21, Ele dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele, Pai. O Senhor enviou o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Jesus veio para salvar o seu povo. Deus tem um povo escolhido. Deus tem a sua igreja. Deus tem as suas ovelhas. São aqueles que o Pai deu de presente ao seu Filho, ó Pai. São os seus escolhidos. A sua escolha não se baseia em mérito, mas a sua escolha se baseia em graça. Mas pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, diz a sua palavra, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Pai, abençoe o teu povo, abençoe, Senhor, aqueles que continuam firmes, Senhor, nos teus caminhos, Pai. Abençoe a sua igreja, Pai. Renove a sua igreja, Senhor. Transforme a sua igreja, Senhor. Enche a sua igreja, Senhor. Manifeste a tua graça no meio da sua igreja, Senhor. Ó Deus maravilhoso. Jesus veio salvar o seu povo de seus pecados. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Deus abençoe as nossas vidas com o teu poder e com a tua graça nesta noite. Que nós possamos celebrar o verdadeiro Natal em família, nos nossos corações, com gratidão a Deus e louvor ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém.